Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar. Crucificam. Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força. Crucificam. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. E começaram a saudá-lo. Salve o rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele, e dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas, e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte, para ver que parte caberia a cada um. Eram 9h da manhã, quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo:
a outros salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-o na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então, Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, nos recolhemos a um tempo em profundo silêncio. Rezemos no íntimo do nosso coração, pedindo ao Divino Espírito Santo que Ele nos conceda o auxílio necessário para que compreendamos a palavra e sejamos por ela transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, com esta celebração litúrgica do Domingo de Ramos, a Igreja entra no mistério, na celebração do mistério que tem 3 dimensões, 3 aspectos celebrados em etapas, mas que evidenciam uma única realidade: o mistério da paixão, da morte, da ressurreição de Jesus. A esse processo todo nós chamamos de Páscoa, que significa passagem. O que acabamos de ouvir, especialmente no Evangelho, é exatamente o rito de passagem da vida de Jesus no corpo, na encarnação que Ele experimentou como sendo o verdadeiro Deus, nasceu como humano, como homem, e viveu a dor e o sofrimento, como ouvimos o canto do Salmo, fazendo a passagem desta vida para a mão de Deus, para que a partir da sua oferta na cruz, tudo alcançasse um sentido novo. Eu queria pegar os 3 elementos do relato da paixão, para depois aprofundar no sentido do Domingo de Ramos. Nós vimos no relato da paixão, Jesus preso, um esquema articulado entre
sumos sacerdotes, anciãos, mestres da lei, todo o sinédrio, e reuniram, tomam a decisão e levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. Quer dizer, eles mesmos já prenderam Jesus. Levam Jesus a Pilatos porque o sinédrio, eu preguei domingo passado, o sinédrio não tinha autoridade para condenar alguém a ser crucificado na cruz, pregado na cruz. O sinédrio tinha autoridade para condenar alguém a morrer apedrejado, mas porque o Antigo Testamento considera a morte na cruz como a maior de todas as maldições, os judeus não condenavam alguém a esta maior de todas as maldições. Recorrem à ajuda da autoridade de Pilatos. Pilatos interroga Jesus. E Pilatos apresenta uma alternativa. Depois de Jesus não dar muita conversa, nada a responder para o interrogatório de Pilatos, havia um preso chamado Barrabás, entre os bandidos que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como de costume. E Pilatos perguntou: vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Eles dizem: não, crucifica o rei dos judeus e solta Barrabás. Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, ele faz um aprofundamento muito interessante acerca dos movimentos de espera messiânica. Eram muitos os tipos variados de Messias que apareceram no tempo de Jesus. Aqueles 3 últimos séculos, e mesmo até a destruição do templo de Jerusalém, Israel era constantemente tomado de levantes por movimentos messiânicos. E Bento XVI trabalha o próprio nome de Barrabás, Bar-Abas, filho do pai. Significa que Barrabás assume a identidade de alguém que é também a figura messiânica. Ele se considera também filho de Deus. Bar-Abas, filho de Deus, ele se dá esse nome, a gente não sabe, é filho do pai. Muito provavelmente ele assume um movimento de luta, e numa revolta, numa encrenca, ele matou. Mas ele é solto. Tome comigo no Evangelho o versículo 15. Pilatos, encontramos? Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás. Soltou Barrabás, querendo satisfazer a multidão. É a política do Império Romano: entreter o povo dos territórios do Império Romano com pão e circo. O circo é a carnificina, é o espetáculo da matança. É o modelo do político, do populismo, que hoje tomou conta de novo da nossa realidade, dos nossos movimentos que apresentam, que vão dar a solução para tudo e que gostam de satisfazer a multidão. O modelo daqueles que, para se afirmarem como líder, satisfazem o apelo da multidão, ainda que o apelo da multidão seja o mais bárbaro. Pilatos solta o assassino e prega Jesus na cruz ao lado de 2 ladrões. Isso é muito importante. Até hoje, também aqui na sociedade nossa no Brasil, quem comete um crime contra o patrimônio, os bens, a gente mata. Mas quem comete um crime contra a vida, a gente acha normal. Os assassinos soltos.
os assassinos e violentos soltos, principalmente se tiver dinheiro para bons investimentos no poder do sistema da ciência jurídica, que tem lógica de encontrar brechas da lei, solta o assassino e prende e mata o ladrão. Esta é a lógica nossa. Nós somos o povo do espetáculo da morte. Nós somos o povo do culto à morte, a morte como prêmio para aqueles que ofendem o nosso maior bem, que não é a nossa vida, mas que são os nossos bens. Isso é muito sério, gente. Isso aqui não é ideologia, isso aqui é interpretação teológica do Evangelho, e o Evangelho é escrito para que a gente entenda o sentido das consequências disso no dia a dia de nossa vida. Também os dois que foram crucificados ao lado de Jesus o insultaram, e todos ao pé da cruz insultavam a Jesus. Deixai-o, vamos ver se ele desce da cruz. Desça da cruz e salva-te a ti mesmo e a nós, dizem os ladrões. Jesus vai, nesse relato da paixão de Marcos, Jesus toma a palavra somente 2 vezes, para dizer a Pilatos, quando pergunta se ele é rei dos judeus, tu o dizes. E depois, na hora de entregar sua vida nas mãos do Pai, ele clama, meu Deus, por que me abandonaste? Mas tem uma novidade. A forma com que Jesus professa leva alguém a professar a fé. Quando ele dá o grande grito, ele dá também um expirar. No versículo 37, encontramos aí? Pegue lá. Depois que o texto diz assim: então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: na verdade, este homem era filho de Deus. O evangelho de Marcos é um evangelho de um refino, de uma sofisticação quase irônica. Isso aqui é quase uma ironia. Porque no evangelho de Marcos tem 2 confissões fortes sobre quem é Jesus. No começo do evangelho e no final. E no meio aquela de Pedro: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Para vós quem eu sou. No evangelho de Marcos tem 2 confissões. A do homem possuído pelos espíritos maus, lembra? Eu sei quem tu és o Messias. Lembra? Vieste para nos destruir, tu és o Santo de Deus. No evangelho de Marcos, quem sabe, sem nenhuma dúvida, quem é Jesus é o demônio. E no final do evangelho, o oficial do Império Romano, que representa a força, a violência, a potência do Império Romano. Alguém que representava a potência do Império Romano diante da cruz de Jesus. Um oficial do exército estava bem em frente, vendo como Jesus havia expirado, disse: não tem cabimento que alguém sofrendo desse jeito expire assim, com tanta suavidade, com tanta confiança, com tanta serenidade. Aqui tem uma provocação do Evangelho para nós bem forte. O movimento do inspira e expira
O expirar é quando a gente tira de dentro de nós o ar, o oxigênio, o ar com pouco oxigênio, na verdade, não é? É aquele ar já tóxico, todo sujo e todo esvaziado do conteúdo que o organismo, que o pulmão precisa para dar vida à movimentação do sangue e articular todo o corpo no movimento da vida. O expirar, portanto, é quando você esvazia do que está já usado para inspirar um ar novo, com pureza de condições de revitalizar o seu corpo. Vou fazer uma pergunta. Quando você está no extremo de seus cansaços, de suas mortes cotidianas, de sua exaustão, de suas raivas, quando você expira, não aguento mais, quando você bota o ar para fora e diz para o esposo, para a esposa, para o pai, a mãe, para o filho, o seu modo de expirar o seu cansaço, seu aborrecimento, o seu trabalho e o seu esforço, a sua dedicação para cuidar da vida, da família, na sua profissão, o seu modo de expirar tem levado a sua casa a olhar para você, depois de ter feito tudo o que você fez no amor, só amado e derramado amor, e ainda sem revolta e sem nenhum veneno, e o povo da sua casa, seus filhos, criança é o maior mistério. Criança olha e diz: nossa, mamãe tem paciência demais. Papai merece um beijo. Você tem um espírito que arranca a profissão de fé da sua casa, da sua família, que leva os incrédulos. Veja que a gente investe demais em ensinar para as crianças doutrina, norma e regra. E aqui o evangelista Marcos está ensinando um modo de expirar, um modo de morrer cotidianamente em nossas impaciências, cansaços, esgotamentos. Está entendendo, igreja? Tá? Isso é sério. Como é que a gente alcança isso? Vem comigo na primeira leitura. Vem comigo na página 15, número 7, profeta Isaías. Tem duas figuras do Antigo Testamento com as quais Jesus vai se identificar. É o servo sofredor do profeta Isaías, e depois, como vimos lá no Evangelho, que a gente vai terminar com ele, da entrada em Jerusalém, Jesus montado num jumentinho, o servo sofredor e o servo humilde, que monta num jumentinho. Para alcançar a mais eloquente forma de comunicar sua comunhão com Deus, na forma de expirar, de tirar o ar cansado e exausto de seus esforços, de suas entregas, o profeta Isaías fala-nos do servo do Senhor. Como é que ele vive? Olha lá. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. Então, para alcançar essa eloquência no expirar de Jesus, língua adestrada e ouvido excitado, atiçado, ativado. Não sei se vocês se recordam, mas no evangelho da narração da entrada de Jesus em Jerusalém, ele pede que os discípulos vão a um certo lugar, numa rua, e encontrem um jumentinho amarrado que nunca foi montado. Quer dizer, um jumentinho que não é adestrado.
O jumentinho, na teologia mística, representa a nossa língua. É onde você carrega Jesus. Não é à toa que na hora da comunhão, nós vamos colocar Jesus no corpo e sangue, onde? Você vai abrir a boca e vamos colocar Jesus onde? Na sua língua. Hoje Jesus vai entrar em Jerusalém. O seu coração hoje é Jerusalém. Hoje Jesus vai entrar em Jerusalém. Sua casa hoje é Jerusalém. Amanhã, segunda-feira, vai entrar na sua escola e no seu trabalho. Lá, sua casa, sua escola, o seu trabalho é Jerusalém. E você vai levar Jesus numa língua adestrada. Que saiba dizer palavra de conforto a uma pessoa abatida. Uma língua que, na hora do cansaço, dá aquele... E diz... Como é que os antigos diziam para uma criança, um adolescente rebelde? Menino, faz o que com a língua? Morde na língua. Como é que era a educação nossa, de nós mais velhos? Os nossos pais, avós diziam: adestre a língua, domestique essa língua, amansa essa língua, morde na língua. Amansa a língua e ativa a percepção sensorial de escuta para prestar atenção como um discípulo. O profeta Isaías está falando do servo sofredor. Jesus é por excelência a língua adestrada e o ouvido atiçado, excitado para prestar atenção. Em Jesus nós alcançamos a perfeição de uma realidade que nós precisamos descobrir generosamente. Pegue comigo na página 14. Vamos lá? O número 4 é o evangelho da entrada de Jesus. Naquele tempo, quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo: leiam. Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Vamos a Bento 16 para saber sobre esse jumento. O que é esse jumento? Diz Bento: esse jumento é uma figura simbólica construída na contemplação do sofrimento que Israel passava. O profeta Zacarias, você pode voltar para casa hoje ou amanhã, ler o capítulo 9 do profeta Zacarias. O profeta Zacarias escreveu o capítulo 9 até o 14, num período muito sofrido, provavelmente 1900, onde o padre está com a cabeça, em 332 antes de Cristo. O profeta Zacarias viveu em Israel num período pavoroso, em que Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, o rei do Império Helênico, Macedônico, que organiza um dos mais extensos e vastos impérios do Antigo Testamento, o Império Helênico. Alexandre vem na direção de Israel, marcha com seu exército, e quanto mais vai se aproximando, vai tomando consciência o povo de Israel de que Alexandre virá e eliminará tudo. Todo o livro de Daniel é escrito para descrever o sofrimento e a opressão que o povo de Israel viveu no período da dominação dos gregos. Os gregos impuseram a mais violenta de todas as profanações do templo. Um judeu piedoso preferia ver o templo destruído
do que profanado. Tem diferença. Os gregos achavam um absurdo tão grande a devoção e a piedade do povo judeu, que o imperador Alexandre exigiu que o seu exército em Jerusalém entrasse no templo, invadisse a parte mais sagrada do templo, o Santo dos Santos, aquela parte que o Evangelho fala que o véu do templo rasgou-se em duas partes, lembra? Aquela parte era o altar de pedra onde tinha os sacrifícios, e atrás uma capela, o Santo dos Santos, com uma cortina espessa de mais de 1 metro de tecido, que o sacerdote entrava, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, por ocasião da festa do perdão, do Yom Kippur, entrava lá para apresentar a Deus o pedido de perdão pelo povo. Os gregos entraram no templo de Jerusalém, arrancaram a cortina e colocaram no Santo dos Santos a estátua da deusa Razão. Mais ou menos o que o iluminismo fez na França, na opressão da Revolução do Iluminismo francês, dizendo que para nós Deus é a inteligência humana. Antes de Alexandre Magno chegar em Israel, as lideranças políticas, sociais, econômicas, culturais e principalmente religiosas de Israel tentaram se organizar assombrosamente, fazendo aliança com os países vizinhos, especialmente o Egito e no alto Síria e Líbano. E tentavam fazer alianças vendendo a alma para montar um exército, para compor um exército forte que pudesse enfrentar Alexandre Magno. O profeta Zacarias escreve o seu livro dizendo: não preparemos um exército, assim diz o Senhor. Zacarias 9:9. Estremece de alegria, filha de Sião, prorrompe em aclamações, filha de Jerusalém. Eis que teu rei vem a ti, vem ao teu encontro. Ele é justo, é vitorioso, é humilde. Ele vem montado num jumento, sobre um jumentinho bem novo, ainda com a sua mãe, a jumenta, quer dizer, um jumento ainda nem desmamado. E ele que vem num jumentinho bem novo, ainda com a sua mãe, a jumenta, este justo, este humilde, ele vai fazer 4 coisas. Primeiro, ele exterminará os carros de guerra. Ele vai destruir os carros de combate e os cavalos poderosos do império violento. Ele vai despedaçar o arco de guerra e as armas. E o seu domínio irá de mar a outro mar até a extremidade das terras. Quão felizes serão, quão belos serão! O trigo dará esplendor às moças e aos jovens um vinho novo. Quer dizer, Jesus, ao recomendar que os discípulos buscassem um jumentinho, ele reproduz aqui para nós, aplicando que nele se realiza o senhorio de Deus que entra em Israel e vence não o império grego ou o império romano, mas vence todos os impérios do mundo, porque o seu reino estenderá de mar a outro mar, até os confins da terra.
Aqui, o profeta está prenunciando Jesus e dizendo para nós que o reino de Jesus, diz Bento XVI, no livro Jesus de Nazaré, no capítulo em que trata sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, Bento diz assim: é um rei pobre, que não domina por meio do poder político e militar. O seu ser íntimo é a humildade e a mansidão. Vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Este seu ser, que está em contraste com os grandes reis do mundo, torna-se visível no fato de ele vir montado num jumento. O jumento, diz Bento XVI, olha a poesia, é a cavalgadura dos pobres. É o oposto dos carros de guerra e os cavalos suntuosos, que ele elimina e põe em desuso. Bento é muito elegante na forma de escrever. Ele é o rei da paz, e o é a partir do poder de Deus, e não a partir do poderio das armas e do seu querer narcísico, mas do querer de Deus. O seu reino é universal, envolve toda a terra e não tem povos inimigos de mar a mar. Brada, igreja, uma salva de palmas para esse rei. Brada! 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 Quando você vê padres e bispos sendo humilhados, enxotados, especialmente na internet, maltratados junto com o Santo Padre, o Papa Francisco, porque dizemos que o reino de Jesus não é o reino da violência, e que um pregador do Evangelho, não pode acreditar que através da violência, seja da violência dos movimentos radicais de esquerda ou dos movimentos radicais de direita, que nenhuma das violências correspondem jamais ao plano de Deus. Está claro? Está claro? Jesus não faz arminha, ele elimina o carro de guerra, ele destrói o carro de combate e os seus cavalos, ele despedaça o arco. Jesus, ao montar no jumentinho hoje da minha língua e da sua língua, Jesus, ao entrar hoje e excitar o nosso ouvido para que nós prestemos atenção na palavra, Jesus quer também entrar no território sagrado da Jerusalém do seu coração e dentro de você eliminar suas armas, seus carros de guerra, seus cavalos selvagens e transformar você de território furioso e raivoso num território de paz, de amor, de perdão, de reconciliação. Amém? Se você topa isso, brada um grito e uma salva de palmas para ele. Brada! Brada! Jerusalém hoje é aí. Você é o território que Jesus ocupa hoje. Cantando Hosana, que no aramaico antigo Hoshikna, é uma súplica, é um grito de apelo, dá a salvação. Hosana, dá a salvação, é a aclamação da igreja, todas as vezes que celebramos a Eucaristia, antes da gente recordar as palavras da memória da última ceia, nós nos unimos aos anjos, aos santos e cantamos este canto que o povo cantava na entrada de Jesus em Jerusalém.
quando o Espírito Santo vai entrar no altar para transformar, transubstanciar o pão e o vinho em corpo e sangue do Senhor, o Espírito Santo entra com a igreja gritando e cantando hosana, porque ele vem, é transformado, realmente presente aqui, para que ele daqui um pouco monte no jumentinho manso, adestrado da nossa língua, para inaugurar um tempo novo de paz. Amém? Amém. Amém. Irmãs e irmãos, esse é o caminho para a Semana Santa. Esse é o itinerário espiritual da Semana Santa. Não tenha medo, não esconda os seus bordões, não esconda os seus porretes, não esconda os seus vocabulários violentos. Põe tudo e deixe Jesus eliminar a fúria da violência, a fúria da morte, a fúria do pecado que habita-nos, e deixemos o Senhor inaugurar um tempo de reconciliação e de paz dentro de nós, dentro de nossa casa, para que através do nosso modo de inspirar e expirar, as pessoas lá dentro de casa confessem verdadeiramente: essa minha mãe, esse meu pai, este meu filho, este meu irmão é filho de Deus, pelo modo de não estourar. Amém? Amém. Amém. Incline a sua cabeça. Escute. Põe a mão no seu coração. Escute. Eu vou retomar as palavras da segunda leitura. Feche os olhos, com o ouvido agora excitado e a língua adestrada, escute. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, ele humilhou-se a si mesmo, se fazendo obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu e na terra, e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É a obediência de Jesus que alcançou para nós o senhorio dele. Olhe para cá agora. Pegue o seu ramo. Eu vou passar pela igreja, em cada um dos corredores. Pode ficar sentados. Eu vou passar pela igreja inteira. Quando eu chegar perto de você, espere eu chegar perto de você com a cruz. Quando eu me aproximar de você com a cruz, você com os olhos fixos na cruz de Jesus. Quando ela chegar bem perto de você, você vai jogar o seu ramo no chão e vai dobrar o seu joelho, e a sua língua adestrada vai proclamar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Piedosamente reze, acolhendo Jesus, que sempre vem ao seu encontro, para que sempre o seu joelho se dobre, sempre a sua língua proclame, e Ele seja o Senhor, e a glória de Deus Pai se manifeste em sua vida. Eu vou começar pelo último corredor aqui à direita, e vou até o último corredor à esquerda. Piedosamente, vá cantando e rezando, acolhendo e proclamando o senhorio de Jesus na sua vida.
toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Jesus, Jesus, Ele tem poder. Jesus, sobre todo nome. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Vamos cantar o nome de Jesus. Jesus, Ele tem poder. Jesus, nome sobre todo nome. A igreja, o nome de Jesus, pronuncia Jesus. A igreja, canta a igreja. Reza comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Vem
bendito o que vem, Bendito que vem. em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Hosana no mais alto dos céus. Hosana no mais alto do céu. Entra, Jesus. Entra, Jesus. Meu coração hoje Meu coração é a Jerusalém é a Jerusalém que te acolhe que te acolhe no amor. No amor. Entra, Jesus. Entra, Jesus. Estabelece o reino Estabelece o reino de amor, de amor, de perdão, De perdão, de paz, de paz, de obediência de obediência à palavra de Deus. à palavra de Deus. Vem, Senhor. Vem, Senhor. De pé, pegue o seu ramo, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória. Canta, igreja. Em nome é Jesus. Só vocês, nada. Tá bonito. É Jesus. Dirija quem está do seu lado. Dê um abraço bem carinhoso e deseja a paz de Jesus. Saudai-vos. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, Nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. o nome. Jesus. Brada igreja. Olhe para cá. Você vai levar essa folha, este ramo, foi abençoado hoje cedo. Você vai colocar esse ramo num lugar bem visível na sua casa. E você vai acompanhar, não põe ele na água não, nem no freezer. É para deixar secar. E você vai acompanhar esse ramo secando. E cada vez você vai tocá-lo cada vez mais seco, mais quebradiço, e você vai tocá-lo e dizer: Jesus, se eu me apartar de ti, eu secarei e virarei pó assim. Combinado? Para você saber, dos ramos que sobraram, foram guardados, a igreja guarda para queimar e fazer a cinza da quarta-feira de cinzas do ano que vem. Para lembrar exatamente isso. Longe de Jesus, separado de Jesus, viramos pó. Então, voltado aqui para Jesus, elevando o seu ramo para a árvore da vida, a cruz, professe com todo vigor: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na
na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém.